Olá, queridos irmãos e amigos, cá estamos uma vez mais para uma nova recapitulação da lição. Já vamos para a lição número 8, portanto estamos a entrar já na segunda, estamos já, portanto, na segunda metade deste trimestre. E esta lição foi uma lição que eu próprio considerei uma lição muito prática, com conselhos muito práticos e também importantes e atuais para os nossos dias. E mais uma vez tenho o irmão José Eloy Rubal comigo, a quem agradeço uma vez mais pela sua presença, disponibilidade, espírito de sacrifício, para podermos juntos, com a ajuda do Senhor, portanto, partilharmos deste assunto tão importante. Mais uma vez, irmão, vou pedir que possa, portanto, orar connosco para nós iniciarmos a nossa reflexão sobre este tema. Aqui estamos, querido Pai, na Tua presença, para estudar a Tua palavra, transmiti-la a outros, nossos irmãos e amigos, e te suplicamos a Tua assistência, a Tua orientação, querido Pai. Suplicamos-te a presença dos Teus anjos connosco, o Teu Espírito que anda a nossa mente, os nossos sentimentos e pensamentos, e te suplicamos que o Teu Espírito possa estar também com todos aqueles que vão ouvir. Amém. Sabendo o apóstolo Paulo Cordeiro, querido Pai, e a mim, na exposição da Tua palavra, e que possa ser uma bênção para muitos. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. O título desta lição é muito sugestivo, Planeando para o Sucesso. Bom, quando se fala em sucesso, normalmente isto é uma palavra que soa bem aos ouvidos de todos, não é? Porque seguramente que todos gostam, portanto, de que se fale e que se pense no sucesso, não é? Todos almejam ou ambicionam ter sucesso na vida. Muitas vezes, como diz logo aqui a introdução da lição, na lição de sábado à tarde, pois bem, esse sucesso não é, digamos, aquilo que muitos pensam ser, não é? Mas a palavra de Deus, graças a Deus por isso, dá-nos, digamos, a definição correta de sucesso. Dá-nos os parâmetros, portanto, pelos quais nós podemos alcançar sucesso. E eu digo bem podemos, porque nem sempre nesta vida, nós podemos encontrar, digamos, o sucesso, porque há muitas coisas, portanto, neste mundo do pecado que podem frustrar os nossos planos e até os planos de Deus para nós. No entanto, não deixa de ser importante nós tomarmos em consideração aquilo que a Bíblia nos apresenta para nós termos esse sucesso e fazermos a nossa parte. E a partir daí deixarmos que o Senhor possa fazer a sua parte, que é a principal. Pois bem, isto é uma pequenina introdução, mas gostaria que o irmão pudesse também dar a sua visão geral da lição. Olha, o que nós vamos estudar nesta lição são vários passos práticos para se alcançar este sucesso. Não é o sucesso como o mundo o vê, mas é o sucesso como Deus o vê. Exato. O sucesso como Deus o vê é aquele sucesso que nós encontramos na Sagrada Escritura, é um tipo de sucesso diferente. Então, nós somos cristãos, nós acreditamos em Deus, Cristo é o nosso Mestre, o nosso Redentor, é o nosso Senhor, então queremos um tipo de sucesso que Ele aprove, um tipo de sucesso que seja aquilo que Ele ensina, aquilo que está escrito. Então é esse sucesso que nós vamos estudar aqui esta semana e são esses passos práticos. Por exemplo, o que é que nós vamos ver? Nós vamos ver o que é preciso para termos esse verdadeiro sucesso. Então, vamos usar a palavra verdadeiro. Não é o sucesso só em si, mas é o verdadeiro sucesso. E o verdadeiro é como Deus o vê. Pronto, esta é a ideia principal. É como Deus o vê. Então, vamos ver o que é preciso colocar em primeiro lugar, o que é preciso fazer em primeiro lugar. Depois, na lição de segunda-feira, vamos ver o que é preciso para termos essa probabilidade muito grande de termos o sucesso, porque, como o pastor Paulo Cordeiro disse, nós podemos cumprir todas as condições para termos sucesso, mas poderá haver alguma coisa que nós não compreendemos e que Deus decida orientar a nossa vida de uma maneira diferente, que nós não estamos a compreender e que um dia na nova terra iremos saber. Mas vamos ver então em segunda-feira qual é o outro passo prático que nós temos que fazer para termos sucesso na vida. Na lição de terça-feira vamos ver outro passo prático que nós temos que fazer para ter sucesso conforme Deus o vê. E, novamente, outro passo prático em quarta e quinta-feira. O que é que Deus pede que nós façamos, o que é que vem aqui na nossa lição, os textos que nós temos que examinar e ler para compreendermos isso. Então, nós vamos ver cada um destes passos e vamos começar por domingo, os tais passos práticos, bíblicos, divinos, celestiais. Muito bem. E algumas vezes estes passos que Deus dá
algumas vezes são semelhantes àqueles passos que o mundo também dá para se ter êxito na vida. Portanto, são coisas que estão... tanto está correto do ponto de vista do mundo, como está correto do ponto de vista de Deus. Então é isso que nós queremos ver. Então aqui na lição de domingo, por exemplo, vemos que, em primeiro lugar, é o título da lição de domingo. Primeiro, o que é importante. E o que é importante? Se nós lermos o texto que a lição nos pede para ler em Eclesiastes, no capítulo 12 e no versículo 1, nós encontramos aqui que a Bíblia diz-nos: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que dirás, não tenho contentamento neles. Então, qual é então o primeiro passo? Primeiro, o que é importante. E o que é primeiro? E o que é importante? É lembrar-nos de Deus nos dias da nossa necessidade. Na nossa adolescência, nós temos que começar a pensar em Deus e pôr Deus sempre em primeiro lugar. E se nós fizermos isso, estamos a dar o primeiro passo. O mais importante deles todos é colocar Deus dentro de nós, colocar Deus no nosso coração e na nossa mente, e sentir o desejo de fazer a vontade de Deus em tudo, e não fazer do nosso próprio desejo a nossa própria vontade. Isto é extremamente importante nós fazermos isto. E isto está de acordo com aquilo que a Bíblia nos diz, que Jesus nos diz em Mateus no capítulo 6, no verso 33. O que é que Jesus diz em Mateus 6, 33? Buscai primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, o que é que nós temos que buscar primeiro? Deus, nós já tínhamos lido, lembra do teu Criador. Mas eu, para me lembrar do meu Criador, o que é que isto significa? Mateus 6, versículo 33, diz que devemos buscar o reino de Deus. O que é buscar o reino de Deus? Buscar o reino de Deus é procurar uma preparação mental e espiritual para nós podermos viver dentro do reino de Deus. Nós temos que ter um caráter apropriado para viver dentro do reino de Deus. Nós temos que desejar o reino de Deus na nossa própria vida interior e depois na nossa vida exterior. E esta justiça que aqui fala, o versículo de Mateus 6,33, é nada mais nada menos do que a justiça de Cristo, sem a qual nós não estamos justificados, não é? Nem preparados no nosso caráter para a vida na nova terra. Exatamente. Porque para viver a vida na nova terra temos que ter o caráter de Cristo, que é a justiça de Cristo. Justiça é a retidão, justiça é a santidade, justiça é a semelhança com Deus, é a semelhança com Cristo no caráter, no espírito, na maneira de pensar e de sentir. Isto é a justiça de Cristo. Portanto, é este caráter, esta santidade que nós temos que procurar. Procurar o reino, procurar estar no reino, procurar que o reino de Deus, tudo aquilo que implica o reino de Deus, as tais bem-aventuranças, por exemplo, não é? Quando Cristo diz bem-aventurado, portanto, isso é tudo os princípios que regem o reino de Deus. Exato. E são esses princípios que regem o reino de Deus que nós temos que procurar em primeiro lugar. E esta é a lição, o passo prático que nós aprendemos aqui na lição do domingo. E em Gênesis, nós vemos aqui, no capítulo 28, no versículo 20, 21 e 22, nós vemos aqui que Jacó fez escolhas. A nossa lição pede para nós lermos Gênesis capítulo 28, versículos 20, 21 e 22 e examinarmos que realmente Jacó fez escolhas. Quais são as escolhas que ele fez? Nestes versículos, que nós já lemos em lições anteriores, ele diz: Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar à casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me der, certamente me darei o dízimo. Então, duas escolhas é que ele fez aqui. Ele fez a escolha espiritual: tu serás o meu Deus, continuarás a ser o meu Deus, como até aqui, e fez a escolha financeira também. Certo. Ou seja, ele decidiu no seu coração não falhar com o dízimo em momento nenhum da sua vida. Então, é a escolha espiritual e a financeira. Então, pôr o Criador em primeiro lugar, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, fazer esta escolha espiritual de fazer a vontade de Deus, a escolha financeira de dar ao Senhor os dízimos e ofertas que Ele necessita para o avanço da sua obra aqui na Terra. E nós vemos que a nossa lição pede-nos para examinar o capítulo 29 de Gênesis, um capítulo mais à frente, e vemos aqui que neste capítulo 29, a pergunta que nos é feita na nossa lição diz assim: o que é importante quanto ao momento deste acontecimento na vida de Jacó, que é mencionado em Gênesis capítulo 29, versículos 9 a 20? Qual é este momento?
Este acontecimento na vida de Jacó, qual é? É o encontro com Raquel. Uhum. Diz aqui no versículo 9 que ele encontrou-se com Raquel. Certo. Não é? Pronto. Ele Que encontrou-se com viria a Raquel. ser o grande amor da vida dele. Exatamente. O grande amor. Exatamente. E outras peripécias ligadas também a isso. Mas... Irmão, não sei se o irmão vai falar neste aspecto, mas pela primeira vez, confesso, foi quando eu vi esta ligação que o autor aqui da nossa lição refere aqui na lição de domingo, que é esta sequência. Jacó primeiro faz um pacto com o Senhor, não é? E diz que quer ser fiel a Deus, se Deus for fiel com ele. É claro que este é um desafio que agrada sempre a Deus, quando nós fazemos um desafio deste género, não é? Por isso, o Senhor às vezes faz este desafio, arrazoai comigo, pondo-me à prova, etc, não é? E, portanto, Jacó pôs à prova. Jacó, pois, neste caso ainda era Jacó, só veio a ser Israel mais tarde. Então ele faz um pacto com Deus, dizendo que se tu fores comigo, portanto, se tu me deres aquilo que eu necessito, pois bem, tu vais ser o meu Deus e, portanto, tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. E depois deste compromisso espiritual feito, pois bem, só a partir daí é que o Senhor permitiu que ele encontrasse, então, o amor da sua vida, digamos assim. E eu vejo aqui uma lição muito importante, que é uma lição prática para os jovens, sobretudo, que é, primeiro devem colocar a sua vida bem com Deus e também decidir, digamos, o seu destino financeiro. E só depois é que estão preparados para se encontrar com, eventualmente, a sua companheira para o resto da vida, não é? E foi isto que aconteceu na vida de Jacó. Claro, como o irmão diz muito bem, houve aqui percalços pelo meio. Bom, na nossa vida, infelizmente, também esses percalços existem, porque vivemos num mundo pecaminoso e muitas vezes fazemos as escolhas erradas, mas o que é certo é que esta sequência manteve-se, portanto, na vida de Jacó. Portanto, ele primeiro pôs Deus em primeiro lugar e depois Deus lhe providenciou ou o encaminhou para aquela que viria a ser, portanto, a sua amada. Ok? Sabemos que era com Raquel que ele queria casar, não era com Leia, não é? Depois ele foi enganado, não é? Isso foi apenas a colheita de algo que ele já tinha semeado também, porque ele enganou o pai e depois foi enganado pelo sogro, não é? Mais tarde na sua vida foi enganado pelos próprios filhos, não é? Tudo isso consequências do seu pecado, mas o que é aqui importante realçar é que tudo deve vir no seu tempo e, portanto, a escolha do companheiro ou da companheira de vida não devem vir antes da pessoa tomar uma firme decisão por Deus em primeiro lugar. Porque senão vai escolher a mulher errada. Exatamente. Vai escolher a mulher errada porque não compreende ou o marido errado para o seu povo, ou porque não colocou Deus na sua vida e Deus também não interferiu para dar a essa pessoa a esposa correta. Se nós não pedimos a ajuda de Deus, Deus também não interfere, não é? Isso. Deus respeita a nossa decisão. Por outro lado, se não pedirmos a escolha de Deus e seguirmos o nosso próprio caminho, então vamos provavelmente, o mais certo é fazermos uma escolha errada. Porquê? Porque quem está a controlar o nosso coração é o inimigo de Deus e dos homens. Ora bem. Então, o inimigo de Deus e dos homens deleita-se sem fazer casamentos que não são compatíveis. Não são compatíveis, é isso mesmo. Não são compatíveis. E que vão conduzir a pessoa a uma vida de problemas que a pessoa nem tem tempo depois para Deus, Exatamente. nem para estar com a palavra, nem para trabalhar para Deus, é só problemas, atrás de problemas para serem resolvidos. E, portanto, se nós colocarmos Deus em primeiro lugar, acontecem duas coisas. Primeiro, acontece algo dentro de nós. Isso. O que é que acontece dentro de nós? Começamos a compreender a verdade, a vontade de Deus, aquilo que Deus quer. Então vamos escolher a pessoa certa. Em princípio será assim, se bem que portanto, mas pelo menos na maioria dos casos será assim, nós escolhemos a pessoa certa. E depois existe o outro lado, não é? Eu já sei o que é uma esposa certa, eu já sei quais são as características que eu tenho que encontrar em alguém para ser minha esposa, mas depois Deus do outro lado, porque nós pedimos a ajuda de Deus, porque nós nos consagramos a Deus, porque fizemos a tal escolha espiritual, o tal compromisso espiritual com Deus, Deus então sente que é o seu dever ajudar aquela pessoa que tem desejo em caminhar com Ele, em andar com Deus, como Enoque, como Noé, não é? Então, acontecem estas duas situações. Os meus olhos estão mais abertos e Deus também está mais disposto e Deus está completamente à vontade para conduzir a vida dessa pessoa, porque Ele entregou a sua vida a Deus. Então, após ter feito o seu compromisso espiritual e financeiro, ele encontrou então a sua esposa. E esta sequência é de facto bonita, porque vemos que Deus conduziu mesmo tudo.
porque ele chegou ao sítio certo, onde estava o poço de água, para dar água aos rebanhos, e chegou à hora certa, porque foi a hora em que a Exatamente. figura dele apareceu, para dar água ao rebanho. Deus Ele estava a chegou no conduzir momento, os acontecimentos. ele chegou no momento certo e a mulher chegou no momento certo. Deus estava a conduzir tudo. Então, quando nós nos dedicamos ao Senhor, o Senhor realmente Sabe, conduz. irmão, na nossa mentalidade secular de hoje, e infelizmente essa mentalidade influencia mesmo aqueles que são crentes e que são membros da sua igreja remanescente, essa mentalidade secular leva-nos a pensar que numa escolha tão importante como a do casamento, nós é que temos que escolher. Mas se nós tivermos a humildade e a fé suficiente para colocar Deus em primeiro lugar e pedir a Ele que seja Ele a escolher, pode parecer, mas que coisa, mas Deus é que vai escolher. Mas a escolha de Deus é muito melhor do que a nossa escolha possa ser, porque Deus quer o melhor para nós. Nós devemos saber isso e devemos ter essa certeza. E essa certeza devemos ter pela fé, obviamente, que Deus quer o melhor para nós. E Deus sabe qual é o cônjuge certo para nós, a esposa, o marido, não é? Certo para a pessoa. E, portanto, devemos confiar este assunto, e faço aqui um apelo para os jovens, ou menos jovens, não é? Mas que estejam eventualmente à busca de um companheiro ou de uma companheira de vida, que ponham tudo nas mãos de Deus e que deixem Deus agir, porque foi isso que Jacó fez, colocou a sua vida nas mãos de Deus e depois Deus dirigiu mesmo as circunstâncias pontuais. Portanto, tudo encaixou no sítio certo e tudo encaixará no sítio certo se deixar Deus conduzir. E eu recordo só, para terminar este comentário, que no início não foi Adão que escolheu a mulher, foi Deus que deu a Adão a mulher para ele, não é? Deus trouxe a Adão a mulher e Deus fará conosco o mesmo que fez com Adão se nós permitirmos que Ele o faça. Deus conduzirá a mulher própria à vida de um homem e trará o marido certo à vida de uma mulher que sejam verdadeiramente tementes a Deus. É isso mesmo. É isso mesmo. Isto é maravilhoso. Eu acho que realmente... Aliás, ele foi para lá, ele também foi para lá para escolher uma esposa dentro da sua... Uma esposa de uma área do mundo onde havia realmente pessoas que temiam ao Senhor, que temiam mais. E nós lembramos do caso de Abraão, que mandou o seu servo para escolher uma esposa para Isaac. Ele não escolheu ali uma mulher em Canaã, onde ele vivia, mas quis escolher uma mulher de uma região do mundo onde ele tinha vindo, que as coisas não estavam muito bem na adoração a Deus. Certo. Estavam-se a começar a afastar da adoração do verdadeiro Deus. Mas mesmo assim era uma região onde havia mais probabilidade de encontrar alguém que temia o Senhor. Pronto. E a mesma coisa foi feita por Isaac, portanto o mesmo foi feito agora por Jacó. Ele também foi para lá, não só para fugir do seu irmão, mas também a mãe queria que ele encontrasse uma esposa para ele adequada. Eu queria ler para os irmãos um texto que vem aqui na lição do domingo. E repare, irmão, antes de ler esse texto, eu só queria aproveitar, portanto, o facto do irmão ter realçado aí esse princípio muito importante, que é, portanto, Abraão teve a preocupação de que o seu servo pudesse, portanto, ir buscar uma esposa para o seu filho Isaac numa região que ele sabia onde habitavam pessoas, portanto, que eram minimamente tementes a Deus. E hoje eu vou dizer, entristeço-me um pouco quando às vezes vejo jovens da igreja pensar que fora da igreja podem encontrar a pessoa ideal. Mesmo que dentro da igreja possa não ser perfeito, e muitas vezes não é, ou quase sempre não é, mesmo assim a probabilidade de encontrar alguém temente a Deus é muito maior, muito superior do que fora da igreja. E por isso a minha recomendação é: não se deixem iludir por imagens, por aparências que muitas vezes são muito bonitas, muito atraentes à vista, mas que enganam facilmente as mentes daquela pessoa que não está, portanto, com o seu coração em Deus. Portanto, se verdadeiramente a pessoa está com o coração em Deus, uma escolha que nunca ousará fazer é ligar a sua vida a alguém que, por exemplo, não é temente a Deus e que portanto, não é crente em Deus, não é? Porque a Bíblia é clara ao dizer: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, que comunhão há do crente com o descrente? Não há comunhão. Isso. E, portanto, nós encontramos aqui numa imagem muito simples, que é aquela, portanto, de Jacó.
portanto, este princípio fundamental e que, se nós colocarmos como Jacó fez, a Deus em primeiro lugar, Deus depois irá conduzir a nossa vida, portanto, em todos os passos essenciais da mesma. Agora sim, irmão, desculpa ter interrompido. É muito importante nós fazermos isso. Eu acho que é a base para tudo, não é? É Deus em primeiro lugar e desejar fazer a vontade de Deus. O texto que a lição nos menciona e pede para ler é 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 e 15. E aqui, este versículo mostra-nos exatamente este princípio, mas já nos tempos do Novo Testamento. Se bem que este versículo, quando o apóstolo Paulo escreveu, referia-se também a outra área da nossa vida, este versículo, quando o apóstolo Paulo escreveu este versículo, ele também estava a pensar na questão dos casamentos entre crentes e descrentes. E Ellen White, nos seus escritos, também confirma isso. Deus mostrou em visão a Ellen White, quando o apóstolo Paulo escreveu este versículo, ele estava também a pensar nos casamentos entre crentes e descrentes. A união, as amizades, os negócios. Por exemplo, fazer uma empresa em sociedade, não é? Não se deveria entrar numa sociedade com um descrente ou com alguém que não teme a Deus, não é? É algo que Deus desaconselha, até mesmo proibido. Diz que é um jugo desigual. Exato. É um jogo desigual. Não devemos fazer porque o descrente depois ele não vai tomar em conta determinados princípios morais, não é? Ele vai querer o sucesso à maneira dele, à maneira do mundo, não é? E não se importa de passar por cima de princípios morais. Já o crente nunca fará isso, não é? Não passará por cima de princípios morais. E o mesmo acontece quando nós escolhemos uma namorada, ou um namorado, ou uma esposa, ou um marido, portanto, que não tem a mesma fé ou a mesma crença que nós temos. O que é que vai acontecer? Vai haver ali um confronto, um quer ir para um lado, o outro quer ir para o outro, um acha que é melhor assim, o outro acha que é melhor de outra maneira. Então, quando a Bíblia diz, quando o apóstolo Paulo diz, Deus, através do apóstolo Paulo, correto, é Deus que está a escrever, é Deus que fala connosco nestas cartas do Novo Testamento, nos livros do Antigo Testamento, nos escritos de Ellen White, é sempre Deus que fala connosco, através destes homens e mulheres. Certo. Não vos prendais a um jugo desigual. Isso. Para já, o que Deus não quer é que haja um jugo desigual. Um puxe de uma maneira, outro puxe de outra. Imaginem por exemplo, um jugo que é colocado sobre dois bois, dois animais de trabalho. Imaginem que um animal puxa para a direita e o outro animal puxa para a esquerda. Não pode. Os animais têm que ir na mesma direção, não pode haver um jugo desigual. Nenhum pode ter um jugo maior e o outro menor. Na questão do casamento é o mesmo, namoro e casamento. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que a comunhão tem a luz com as trevas? Ou que concórdia há entre Cristo e Belial? Portanto, o que Deus está a pedir aqui é que não tenhamos qualquer influência da injustiça na nossa vida com um namorado ou namorada descrente, ou com um cônjuge descrente. Não haja trevas na nossa vida, o que Deus quer é luz e não trevas, e que não tenhamos nada a ver com Belial, mas sim com Cristo. Portanto, há 3 coisas que nós temos que evitar quando namoramos com a pessoa certa. Evitamos a injustiça, evitamos as trevas e evitamos Belial. E evitamos um jogo desigual e evitamos os infiéis. Portanto, é alguém que não é fiel ao Senhor. E será sempre... Eu conheço histórias, por exemplo, eu desde que eu conscientemente comecei a ter... a perceber-me do que é a vida religiosa na igreja, não é? Já desde os tempos da minha mãe. Eu já nasci na fé adventista, a minha mãe já era adventista, embora do movimento de reforma, e eu lembro-me que havia pessoas, coitaditas, que sofriam tanto porque os maridos eram descrentes, mas também não tinham culpa, porque quando casaram ainda não conheciam a verdade, não é? Depois converteram depois de casados. Mas os maridos batiam-os, porque elas iam à igreja ao sábado, eles sofreram durante anos foram batidas pelos maridos. É isto que acontece muitas vezes, e na nossa época, que se eles não batem nas esposas, pelo menos vão ao sábado, vão para outros lados, vão para a festa, vão para a discoteca, vão para a boate, vão com os amigos, portanto, e a mulher vai sozinha para a igreja, ou então vice-versa, não é? Então, nós temos muitas histórias dentro da igreja adventista em que, quando nós casamos com a pessoa errada, o inimigo aproveita-se disso e controla a pessoa que está debaixo do seu poder para fazer a vida negra ao crente. Isso mesmo. Não acontece depois só coisas normais, são coisas anormais, são comportamentos anormais, porque o inimigo tem posse da outra pessoa. Exatamente. Quando o inimigo tem posse da outra pessoa, utiliza para fazer tudo o pior, que nós não vemos isso num casamento normal em pessoas do mundo.
O inimigo não toca neles, eles já estão na sua posse, ele não se preocupa muito. Ele quer desviar o crente, então atribui a esse casamento. Eu queria ler para os irmãos e para os jovens ou adultos que possam estar aqui a ouvir, o que é que Deus diz ao seu povo, ao povo adventista, através de Ellen White, através dos seus escritos. Os filhos de Sete, atraídos pela beleza das filhas dos descendentes de Caim, desagradaram ao Senhor casando-se com elas. Então, e perderam o seu caráter puro e santo. Então, vemos aqui que a descendência de Sete, que deveria manter-se pura e santa, eles começaram a namorar e a casar com pessoas fora da igreja. Isso. Então, a descendência de Sete acabou por desaparecer. Chegamos ao dilúvio e só havia 8 pessoas. Isso. Então, a igreja desapareceu por completo. Um outro texto, isto está em Patriarcas e Profetas, página 81. Em Testemunhos Seletos no volume... Ou seja, o inimigo criou um tipo de diluição do povo de Deus. Isso. Foi diluindo o povo de Deus no meio dos ímpios, não é? E ao diluir-se o povo de Deus no meio dos ímpios, a sua identidade religiosa desvaneceu-se por completo. Mas aqui este texto menciona especificamente a questão do casamento. Bom, aliás, antes de casarem eles começaram-se a misturar, Isso. correto? Ou seja, eles desceram das montanhas, vieram aos vales, começaram a ver a vida dos descrentes, nos vales, os descendentes de Caim, etc. Portanto, eles começaram a ver e começaram a sentir-se atraídos pelo tipo de vida dos descrentes. Então, esses jovens, rapazes e moças que viviam uma vida santa que agradava ao Senhor, começaram a conviver cada vez mais com os descrentes. Até que o normal é realmente começarem a namorar e a casar, não é? E assim perdeu-se a santidade e a característica do povo de Deus. Então perderam o seu caráter peculiar e santo casando-se com eles. Um outro texto está em Testemunhos Seletos, no volume 1, página 604, diz: os casamentos profanos dos filhos de Deus com as filhas dos homens deram em resultado a apostasia que terminou com a destruição do mundo pelo dilúvio. Exatamente. Então, este texto diz-nos claramente que os casamentos profanos e proibidos por Deus resultaram na apostasia que terminou no dilúvio. Outro texto, Mensagens aos Jovens, página 464, diz assim: pessoa alguma que tema a Deus pode sem perigo ligar-se a outra que o não tema. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Amós 3.3. Isso. Por mais puros e corretos que sejam os princípios de um, a influência de um companheiro ou companheira incrédula terá uma tendência para afastar de Deus. O outro pode ser uma pessoa muito educada, uma pessoa muito culta, uma pessoa que sabe falar, uma pessoa que sabe estar, uma pessoa que tem um bom curso. Não é suficiente, porque a tendência dessa pessoa será para afastar o crente de Deus. Ora bem. E nós sabemos o que é que tem acontecido dentro da igreja. Há moças que casam e pensam, não, eu vou trazê-lo para a igreja. E há rapazes que casam, não, eu vou trazê-lo para a igreja. É uma pura ilusão. É uma pura ilusão. O que acontece é exatamente o contrário. O crente é que deixa de ir à igreja para agradar ao outro. Isso. Então, para haver paz lá em casa, o crente começa a deixar de ir à igreja. E às vezes estão anos afastados da igreja, até que alguma coisa aconteça e Deus aproveita a oportunidade e traz novamente o crente. Mas depois de muito sofrimento. O outro texto que eu quero ler é no volume 2, Testemunhos Seletos, página 122. Reparem na importância deste texto. Unir-te a um incrédulo, isto são mensagens de Deus através de Ellen White para o seu povo, para o povo adventista. Unir-te a um incrédulo é colocar-te no terreno de Satanás. Ofendes o Espírito de Deus e perdes a sua proteção. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos a colocar-nos no terreno do inimigo de Deus e dos homens. Estamos a entrar no terreno de Satanás, é o terreno dele. E depois diz, ofendes o Espírito de Deus e perdes a sua proteção. Qual é o cristão, qual é o crente, qual é o adventista que quer ofender o Espírito de Deus e perder a sua proteção? Ninguém quer. Nenhum de nós quer. Então, é muito importante que nós demos atenção a esta questão. Outro texto, Conselhos para a Igreja, página 124. Nunca deve o povo de Deus aventurar-se em terrenos proibidos. Casamento entre crentes e descrentes é proibido por Deus. Isto também está no Lar Adventista, não me recordo a página, penso talvez na página, talvez entre a página 90 e 100. Mas há todo um capítulo no livro Lar Adventista, agora na nova edição da Predicadora Servir é o Lar Cristão. Há um capítulo, portanto creio que é o capítulo 18 ou 19, que diz casamentos proibidos. Eu aconselho a leitura desse capítulo àqueles que nos possam estar a ouvir e que estejam interessados neste assunto. Se não têm o livro Lar Adventista ou Lar Cristão, pois bem, procurem na internet, no website dos escritos de Ellen White e encontrarão facilmente e poderão ler.
são declarações muito fortes, mas que nos mostram, portanto, que Deus não se agrada mesmo, portanto, desta junção do crente com o descrente, porque, e não se agrada porquê? Será que Deus não quer a nossa felicidade? É exatamente o contrário, é precisamente porque Ele quer a nossa felicidade e Ele sabe que a felicidade não se adquire com duas pessoas remando uma para cada lado, não é? Ou puxando uma para um lado e outra para o outro. Portanto, Deus quer a nossa felicidade e é precisamente porque Ele quer a nossa felicidade que Ele nos dá esses conselhos. E se nós tivermos fé suficiente em Deus, qual é o raciocínio que faremos? Bom, se Deus é bom, se Deus é amor, se Ele me ama, se Ele quer o meu melhor, então certamente que os conselhos dele para mim são os melhores. Então eu vou seguir esses conselhos e só fico a ganhar com isso. Esse deve ser o raciocínio do cristão, da cristã. Okay? Agora, quando nós procuramos fazer a nossa vontade, pondo a vontade de Deus de parte, o resultado é sempre catastrófico. Sempre. Sempre. Foi no passado e continua a ser hoje. E continuará a ser até ao fim. E continuará a ser até ao fim. Então, este texto que eu vos acabei de ler está também nesse capítulo do Lar Adventista, os casamentos proibidos. Nunca deve o povo de Deus aventurar-se em terrenos proibidos. É proibido. O casamento entre crentes e descrentes é proibido por Deus. E onde é que temos essas proibições? Precisamente nos mandamentos que Deus deu ao povo de Israel no passado, no tempo de Moisés. Olha, deixe-me usar uma outra analogia, irmão, para compreender a perigosidade deste ato translocado. Repara, a Bíblia compara Satanás a um leão. E quando diz aí, portanto, nessa passagem, que fazer uma escolha dessas é nos colocarmos no campo do inimigo, imagine você colocar-se num sítio onde estão leões. Ora bem, isso. O que é que acha que vai acontecer? Uma vez ouvi uma história de um indivíduo no Jardim Zoológico de Lisboa que se atirou lá para o sítio dos leões. Bom, veio lá o senhor leão, não é? Não achou nada, não achou graça nenhuma àquele indivíduo estar a invadir lá o espaço deles e agarrou-se ao pescoço, apertou-lhe o pescoço, o homem foi sangrando até que morreu. E depois houve alguém ainda que reivindicou, digamos, dizendo que a segurança não era boa e o diretor do Jardim Zoológico simplesmente disse não, nós não temos segurança para pessoas que cometem atos deslocados. E é verdade. Portanto, entrou no terreno do inimigo. Entrou no terreno do inimigo, exatamente. E, portanto, a partir do momento em que a pessoa se aventura e que, eu vou estar entre os leões porque os leões são muito bonitos, são muito bonzinhos. São bonitos, realmente, eu gosto muito de leões, são animais encantadores, mas são selvagens. Portanto, são animais que, portanto, no seu instinto de defesa, portanto, atacam para se defender, não é? E portanto, o inimigo não é bonzinho, pode parecer, pode dar a imagem. Mas, portanto, alguém que faz uma escolha destas é colocar-se no campo do leão, não é? E depois não se admire se o leão o atacar e o destruir. É o que vai acontecer. E é o que tem acontecido, infelizmente, com muitas pessoas que fazem escolhas que são absolutamente catastróficas. Estamos a falar, portanto, da escolha do companheiro ou da companheira de vida, mas poderíamos falar de outras escolhas, das amizades também, de negócios, etc., que podem ser também catastróficas. Eu sei de casos, por exemplo, de moças e rapazes que até se chegaram a batizar para agradar ao crente, não é? Chegaram-se a batizar, mas depois do batismo, depois passados uns meses, começaram a deixar de ir à igreja e uma vez que já tinham o outro na sua posse, não é? Ou já houve o casamento consumado, então, a partir daí, portanto, houve um corte então com a igreja e o crente para agradar ao outro teve que também deixar de ir à igreja, ou se não vai, ou se não deixa de ir, pelo menos sofre. É uma vida. E outra coisa que eu quero aqui enfatizar, reparem, foi estes casamentos mistos entre crentes e descrentes que levaram à grande apostasia do mundo e finalmente ao dilúvio. E Jesus não disse que assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Nós hoje estamos infelizmente a viver uma situação em tudo semelhante à situação que o mundo viveu antes do dilúvio. Muitos jovens estão a perder-se precisamente porque se estão a juntar, a ligar, portanto, a amizades, a fazer compromissos de namoro, de casamento, que não deveriam fazer. E isto está a ser destruidor para muitos. Isto é aflitivo, é preocupante, é terrível mesmo. É terrível. O inimigo sabe o que está a fazer e nós devemos ter os olhos abertos para ver que estamos a copiar e fazer a mesma coisa que aconteceu antes do dilúvio. Deus tinha uma igreja composta por muitos milhares de pessoas, uma igreja de pessoas santas, de pessoas que amavam a palavra de Deus. Que era a descendência de Sete? Isso mesmo, era a descendência de Sete, que vivia separado do resto das pessoas, viviam na montanha e viviam uma vida santa, uma vida que agradava a Deus. E de vez em quando vinham fazer trabalho missionário às cidades,
portanto, às planícies onde as pessoas... Onde estavam os descendentes de Caim. E estas duas descendências, a descendência de Caim vem mencionada em Gênesis 4 e a descendência de Sete em todo o capítulo 5 de Gênesis. Isso mesmo. E nós, se nós tivermos os olhos abertos, nós vemos que o inimigo está a tentar e está a conseguir fazer hoje na atualidade o mesmo que fez antes do dilúvio. Tal e qual. A igreja, Satanás conseguiu neutralizar a igreja desapareceu. A igreja misturou-se com os mundanos e desapareceu. Chegamos ao dilúvio, onde é que estavam os milhares e milhares de crentes que eram a descendência de Sete, que viviam na terra e eram a luz do mundo na época. Eles eram a luz do mundo. Foram destruídos no dilúvio juntamente com os descendentes de Caim. Todos esses que apostataram. Deixaram a sua vida pura e santa, deixaram de agradar a Deus e começaram a viver uma vida mundana com as mulheres ou os homens com quem, entretanto, casaram e namoraram. Não é? E nós hoje estamos a cometer exatamente os mesmos erros. Uma grande porcentagem de jovens crentes da nossa igreja estão a namorar e a casar com pessoas de fora. O texto ainda diz assim, é muito rápido, são mais 4 linhas, e diz assim, portanto, depois de dizer, nunca o povo de Deus se deve aventurar em terrenos proibidos, o casamento entre crentes e descrentes é proibido por Deus, depois diz, mas demasiadas vezes o coração não convertido segue os seus próprios desejos e formam-se uniões matrimoniais, não sancionadas por Deus. Por isso, muitos homens e mulheres se acham sem esperança e sem Deus no mundo. Suas nobres aspirações se acham mortas. Agora aqui, vejam bem e termina assim. Por uma cadeia de circunstâncias, eles estão detidos na rede de Satanás. É esta cadeia de circunstâncias que o inimigo é especialista em fazer, que ele é um grande estratega. Pois é. O inimigo de Deus e dos homens é um grande estratega, a todos os níveis da vida humana e da sociedade humana. Ele sabe o que é que vai fazer aqui e o que é que vai fazer aqui, para que depois estas duas circunstâncias se liguem e conduzam a uma terceira circunstância, e quarta e quinta. Portanto, ele sabe encaminhar as coisas para prender uma pessoa e desviá-la do caminho. Isso. Então, por uma cadeia de circunstâncias, eles estão detidos na rede de Satanás. Os que são dominados pela paixão e os impulsos terão a amarga colheita a ceifar nesta vida, e a sua direção pode dar em resultado a perda da sua alma. Portanto, não esqueçamos então que esta questão do namoro e do casamento entre crentes e descrentes é proibido por Deus, é entrar no terreno de Satanás, ofendemos o Espírito de Deus e perdemos a sua proteção. É muito importante termos isto em mente. Eu não quero ofender o Espírito de Deus, nem quero perder a proteção de Deus, nem quero entrar no terreno de Satanás. Então eu vou fazer aquilo que Deus quer. Agora, muitos, baseado nisto, casam com qualquer pessoa dentro da igreja e pronto, e pensam que isso já é o suficiente. Não é o suficiente, porque há compatibilidade e incompatibilidade. Não é por ser adventista que aquela pessoa automaticamente vai ser compatível comigo. Exatamente. Nós temos que escolher dentro da igreja realmente alguém que ama o Senhor, mas também de quem nós gostemos e que seja compatível connosco. Então temos que orar, temos que dobrar os nossos joelhos, temos que pedir ao Senhor que nos guie, porque também há casamentos errados dentro da igreja, pessoas que não são compatíveis e os casamentos acabam por dar errado. Ou seja, também há julgo desigual dentro da igreja. Também há julgo desigual dentro da igreja, exatamente. Então é preciso oração. Ou pode haver julgo desigual dentro da igreja, mas mesmo assim volto a dizer, ou a reforçar aquilo que eu disse há pouco, a probabilidade de encontrar alguém dentro do povo de Deus ou dentro da igreja remanescente do Senhor é mais elevada dentro da igreja do que lá fora. Ok? Nunca devemos esquecer isto. Portanto, escolher lá fora deveria estar fora da equação, não é? Exatamente. Completamente fora da equação. Depois, cá dentro, pois bem, também é necessário discernimento, sabedoria e, sobretudo, a orientação divina, não é? E aqui uma dica muito prática. Eu tenho visto ao longo da minha vida que os casamentos mais sólidos, mais duráveis, são aqueles que são feitos entre pessoas que tiveram um bom relacionamento antes do casamento. Ou seja, por exemplo, que tiveram uma amizade, portanto, que se conheciam, por exemplo, já da igreja, que viveram juntos, portanto, a sua infância, a adolescência. Todos esses que, digamos, já se conheciam, digamos, minimamente, e que depois, enfim, surgiu, digamos, aquela paixão, não é? Um pelo outro e começaram a namorar. Pois bem, aqueles que começam a namorar e que já se conheciam previamente, a probabilidade de sucesso no relacionamento é muito maior. Muito maior. Portanto, aquela ideia que alguns jovens têm, porque eu conheço muito bem aquela jovem, por isso aquela está fora de parte. Não, é exatamente o contrário. Essa é que não deveria estar fora de parte. Em vez de escolher alguém que não conhece, não é? Pensando que está a escolher algo muito bom, deve antes iniciar um relacionamento com alguém que já conhece.
muitas vezes pode não surgir a paixão, ou não ter a paixão, ou até gostar muito da pessoa, mas não sentir a paixão, mas mais uma vez, colocar tudo nas mãos de Deus, e se for da vontade de Deus, Deus fará suscitar, digamos, a paixão no coração dessa pessoa, não é? Pela outra pessoa. Okay? Bom, nós perdemos aqui um pouco de tempo nesta questão. Mas vamos avançar, portanto, mas é uma questão muito importante, não é? Que nós vimos aqui. Vamos avançar para a lição de segunda-feira que nos fala do trabalho, a bênção do trabalho. E efetivamente, portanto, o trabalho, mesmo antes da queda, Deus providenciou para que Adão tivesse uma ocupação no jardim do Éden. Era o paraíso, tudo era perfeito, tudo era belo, não havia dor, não havia cansaço, nada, mas havia trabalho. Então, o trabalho não é o resultado do pecado. O trabalho é algo que foi idealizado por Deus mesmo antes do pecado. Portanto, aquela ideia que muitos têm que o trabalho é uma maldição, não é. Essa é uma ideia falsa. E interessante, e já referimos aqui, que nos países de tradição protestante, onde os princípios da palavra de Deus foram mais vividos, mais aceitos e vividos, não quer dizer que tivessem chegado ao topo, porque não chegaram, infelizmente, mas mesmo assim se destacaram grandemente daquelas nações que não tinham uma tradição de apego à palavra de Deus. Nesses países o gosto pelo trabalho desenvolveu-se, cresceu, e esses países se tornaram nações muito prósperas. É correto, é isso mesmo. É ou não é verdade? É verdade. É isso mesmo, correto. Portanto, o trabalho é uma bênção. O trabalho é uma bênção, e nós sabemos que é uma bênção porque foi dada a Adão e Eva mesmo antes da entrada do pecado. Exatamente. E mesmo depois da entrada do pecado, Deus continua a dar o trabalho a Adão e Eva. Exatamente. O trabalho mais penoso, que era necessário, claro, um trabalho mais penoso, para eles saírem do abismo em que tinham mergulhado, porque a ociosidade ou a vida fácil faz com que a mente, já depois de influenciada pelo pecado, faz com que o nosso coração e a nossa mente se desviem para o lado errado. Isso. A ociosidade faz com que nós nos desviemos para o caminho errado. Então, Deus dá o trabalho antes e depois do pecado, porque é uma bênção, é uma bênção. Aliás, não só nos ocupamos com as coisas certas, como também é bom para a nossa felicidade. E é bom para a nossa saúde, porque o trabalho exercita a circulação do sangue, o funcionamento dos órgãos internos, portanto está a promover a saúde do nosso corpo. E depois dá-nos felicidade, porquê? Porque nos sentimos úteis. Sentimos úteis, vemos o resultado do fruto do nosso trabalho, como Deus viu, aliás, no final da semana da criação, Deus também se sentiu feliz ao ver o fruto do seu trabalho. Correto. E connosco é a mesma coisa, nós sentimos felizes ao ver o fruto do nosso trabalho. Então, o segundo passo que nos é dado, o segundo passo prático é arranjar um trabalho, uma profissão que nós gostemos, que nos sintamos realizados. De preferência, claro. Isso é o ideal. De preferência é o ideal. Se não conseguirmos, pronto, pelo menos que tenhamos uma ocupação, um trabalho, e que nós façamos esse trabalho com alegria, com satisfação, como para o Senhor. Isso. Ou seja, fazermos na perfeição o melhor que sabemos, e estamos a fazer bem a nós próprios, e estamos a agradar o Senhor, e estamos a desenvolver o nosso caráter. Portanto, o trabalho é outra parte, é outro segredo para nós termos o verdadeiro êxito, o verdadeiro sucesso na vida. Aliás, o irmão acabou aí de citar, mas eu vou ler mesmo, é o texto que está em Colossenses 3, 23 e 24, que diz: "E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis." Então, aliás, este texto faz parte aqui da lição de terça-feira. Estamos ainda na lição de segunda, eu já estou a adiantar um bocadinho. Portanto, tudo aquilo que nós fazemos, se não vivemos, se não temos um trabalho que seja o ideal que nós imaginamos, não é? Pois bem, mesmo assim devemos fazê-lo da melhor forma possível, não é? Porque até pode ser, olha, eu falo por experiência própria, não é? Eu durante alguns anos fui enfermeiro, trabalhei como enfermeiro, não posso dizer que não gostei, porque se dissesse isso estaria a mentir. Eu gostei de ter trabalhado como enfermeiro, deu-me prazer, mas lá no fundo do meu coração não me sentia totalmente realizado. Sentia-me realizado em parte, mas não totalmente. Enfim, isto são coisas muito subjetivas, mas eu posso dizer que talvez me sentisse realizado a 80%, mas não a 100%, faltava os 20%, não é? E foi apenas quando eu tomei a decisão de seguir o Ministério Pastoral que aí eu me senti totalmente realizado. E ainda me sinto, porque o meu maior prazer, aquilo que eu tenho mesmo gosto, é em partilhar a palavra de Deus, seja de forma oral, seja de forma escrita. Digamos, quando eu estou a partilhar a palavra de Deus com alguém, e sobretudo se eu vejo da parte do outro
ou dos outros, uma aceitação, um desejo de conhecer mais, e sentes no coração com uma alegria, com uma satisfação que não tenho palavras para exprimir. Então, olha, irmão, aí estamos, então somos iguais. Eu sei, irmão, eu sei. Por isso é que nós estamos em sintonia um com o outro, porque nós temos realmente esse gosto, e eu creio que é um gosto que vem de Deus, é o Senhor que nos dá essa alegria, essa satisfação de partilhar a palavra de Deus. No meu ministério pastoral, a minha maior satisfação sempre foi essa, e continua a ser, é partilhar a palavra de Deus. Aquilo que o Senhor me deu a conhecer, eu partilhar com os outros. Porque ao fazer isso, sou eu digo sempre, mesmo que ninguém aceite ou ouça aquilo que eu tenho a dizer, eu só pelo facto de partilhar já sou beneficiado, já estou a ganhar. Também beneficia quem ensina é beneficiado. Claro, mas aquele que é o ensinador é o principal beneficiado. Eu sinto isso, que eu sou o principal beneficiado, não é? E portanto, como nós... E depois isto torna-se, digamos, um círculo vicioso na positiva, quer dizer, quanto mais nós partilhamos, mais queremos partilhar, e é bom que assim seja, porque este é o círculo positivo, não é? Que assim deve ser alimentado. Sim, senhor. Portanto, são vocações já mais dedicadas ao serviço de Deus mesmo. Eu também gosto, também sinto muito prazer nisso. E eu gosto de partilhar a palavra num contexto pessoal, por exemplo, estando a sós, por exemplo, com uma pessoa. Gosto ainda mais de partilhar num pequeno grupo, porque aí há uma interação saudável, normalmente, que se cria entre os participantes do grupo. A pergunta de um, a dúvida de um pode suscitar, digamos, pode ser um estímulo para o que está a ensinar, para o que está portanto, a anunciar a palavra de Deus, e essa dúvida de um pode ser a dúvida do outro também, portanto cria-se ali uma dinâmica muito positiva. E também gosto de falar para grandes audiências, ou seja, repare, e no fundo, quando eu olho para o ministério de Jesus, vejo que foi isso que aconteceu no ministério de Jesus. Jesus era capaz de falar com um homem a sós, por exemplo, na calada da noite, foi o caso de Nicodemos, não é? Nicodemos é que foi à procura de Jesus e Jesus falou com ele, portanto, como se estivesse a falar para um grande auditório. Portanto, Jesus deu toda a atenção que Nicodemos necessitava, não é? E a mulher junto ao poço, a samaritana. Exatamente, com a mulher samaritana e com outros casos, mas Jesus também falou para grandes multidões. Isso. Portanto, nós devemos sentir satisfação em partilhar, seja para uma pessoa só, seja para um grupo de pessoas, seja para uma grande multidão, e eu ambiciono, não sei se um dia isto se vai tornar realidade, mas Deus sabe, não é? Mas eu ambiciono um dia eu poder falar, digamos, no contexto do alto clamor e ter todo o mundo a ouvir-me, não é? Isso seria a honra de toda a minha vida, não é? A maior honra de toda a vida, não é? Eu ser um participante do alto clamor, porque eu sei que esse alto clamor vai existir. Com ou sem mim, ele vai acontecer, esse alto clamor. E quando eu digo com ou sem mim, eu estou a dizer, ou estou a admitir a hipótese de que quando chegar o alto clamor eu já possa estar a dormir no pó da terra. Isso pode muito bem acontecer, e se Deus a entender que é o melhor para mim, eu aceitarei, sem problema nenhum. Gostava de participar. Mas gostava de participar, pelo menos eu tenho esse gosto. Agora, se Deus me irá permitir que eu viva essa realidade ou não, isso está nas mãos dele, não está nas minhas, não é? Ele é que vai decidir, porque ele é que é o chefe máximo, ele é que decide. Mas que eu gostaria de partilhar, gostaria. Porque partilhar a palavra de Deus é uma satisfação. O apóstolo Paulo diz: ai de mim se não pregar o Evangelho. Paulo chegou a perceber que se não fizesse a partilha do Evangelho com outros, a sua própria salvação estaria em risco. E eu senti isso bem cedo no meu ministério, e eu hoje partilho não porque sinta que a minha salvação está em risco, mas porque eu, entretanto, ao princípio foi isso que eu senti, e portanto isso me deu um estímulo para eu partilhar, para eu falar, porque a minha tendência natural, quando eu era criança, quando eu era adolescente, mesmo no início da minha juventude, eu era mais do género de pessoa tímida, que não gostava de falar, que não gostava de tomar a dianteira. Eu era assim também. E portanto, eu mais facilmente escolhia ficar no meu cantinho calado do que falar. Também eu. E Deus me tirou, digamos, essa timidez. E me tem dado, melhor dito, porque isto tem sido um processo de crescimento, me tem dado uma ousadia para falar. E, portanto, isto só pode ser milagre divino, porque o Paulo Cordeiro original era muito calado, muito tímido, e ficava no seu cantinho e não queria dizer nada. Eu também era assim.
Portanto, quando algumas pessoas olham para mim e acham que eu sou muito ousado no falar, naquilo que escrevo, naquilo que falo, isto é por milagre divino, isto não é o Paulo Cordeiro original. Não. É obra de Deus, é obra de Deus. Isto é obra de Deus. E portanto, a ele toda a honra e toda a glória, não é? E portanto, eu faço a mesma oração que fez João Batista. Convém que ele cresça e que eu diminua. Eu convém diminuir, mas que ele cresça em mim. Mas que ele cresça em mim para eu partilhar a sua palavra. Para eu anunciar a outros a sua palavra essa que pode ser decisiva para a salvação dessas pessoas. E quando nós sabemos que através de nós Deus nos usou para o bem de outros, isso é uma satisfação que não há palavras para descrever. E que Deus nos continua a usar nesse sentido. Bom, mas vamos avançar, irmão. Só para terminar, então, não se esqueçam destes versículos muito importantes, mesmo do Novo Testamento, que dizem que o trabalho é importante. É um escrito pelo apóstolo Paulo, que diz que nós comemos o pão com trabalho. Ele diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 8. Comemos o pão com trabalho. E depois ele diz no verso 9, quem não quer trabalhar também não coma. Isso. Então vemos aqui que realmente, mesmo no Novo Testamento, a ideia de que o trabalho é importante na vida do cristão está aqui presente nos escritos do Novo Testamento. É importante antes do pecado, é importante depois do pecado, quando Deus disse com dor comerás do teu pão. Portanto, Deus não tirou o trabalho ao homem após o pecado, pelo contrário, o trabalho seria mais intenso, seria uma necessidade. E vemos aqui também o apóstolo Paulo a dizer que o trabalho é algo importante na vida do cristão. E avançamos aqui talvez para terça-feira. Não sei se há mais alguma coisa, irmão. Não, vamos avançar, sim. Portanto, aqui fala, portanto, dos anos remunerados. E achei interessante aqui o autor, eu acho que o autor foi muito, muito pragmático nesta lição. Portanto, ele fala aqui de coisas muito pragmáticas e aqui ele fala que esta parte da nossa vida, digamos, os anos de trabalho ou os anos remunerados do nosso trabalho, dura usualmente cerca de 40 anos. E é verdade. Normalmente as pessoas começam, digamos, aos 20, 25 e vão até aos 60, 65, não é? Bom, agora a idade da reforma cá em Portugal atrasou um bocadinho, mas durante anos e anos foi os 65 anos, não é? E, portanto, começam mais ou menos ali aos 25, quando já acabam a sua formação universitária, não é? Aqueles que fazem a formação universitária. Bom, há quem começa a trabalhar bem mais cedo, não é? Mas também aqueles que trabalharam mais cedo, também existe a possibilidade de reforma aos 40 anos. De qualquer modo, estes 40 anos é realmente um período de tempo. Eu, por exemplo, trabalhei descontando para a Caixa 46 anos. 46 anos, pois. Ultrapassou um limite. Então, aqui o sucesso, para nós termos o sucesso verdadeiro, aquele que é visto como verdadeiro aos olhos de Deus, é preciso nós cuidarmos do quê? Depois deste casamento com a pessoa ideal, com a mulher ideal ou com o homem ideal, Isso. que deverá ter sido escolhido por Deus e escolhido pela sabedoria que Deus nos dá também para ver o que é certo e o que é errado, depois desse casamento com a pessoa certa, então a próxima fase da nossa vida, para nós termos êxito e sucesso aos olhos de Deus, é sabermos cuidar dos nossos filhos, é sabermos cuidar da família e sabermos cuidar da nossa casa. Isso. Entretanto, nós tivermos adquirido, ou comprado, ou arrendado. Portanto, sabermos cuidar bem dos filhos, da família e da casa. Isto é extremamente importante. Claro. Porque sem essa estabilidade financeira, a família pode desagregar-se. Pois, exatamente. Ou seja, tem que haver uma dedicação realmente. E o autor aqui, desculpa, irmão, de interromper, diz aqui: o stress financeiro pode destruir o casamento neste ponto e frequentemente falo. E o stress financeiro pode vir de duas coisas. O stress financeiro pode vir de duas coisas. Ou da falta de trabalho, porque a pessoa não deu o passo que vem na lição de segunda-feira. E o passo da lição de segunda-feira é arranjar um trabalho que realmente a gente se sinta útil, se sinta satisfeito e que sintamos que estamos a ser úteis para a sociedade que nos rodeia, como uma profissão, um dom, aquilo que nós gostamos de fazer, preferencialmente. E depois de termos este trabalho, estarmos a ganhar o nosso ganha-pão, então a nossa atenção deve ser dirigida agora para cuidar da casa, da família e dos filhos. Portanto, vem esta sequência. Isso. Deus em primeiro lugar, não é? Deus no meu coração e Deus na minha vida. Isso. Agora a pessoa ideal, e agora com a pessoa ideal eu vou construir o ninho da maneira certa. Isso. Que é a família, é os filhos, é a casa. Então esta é a fase seguinte. Muito e podemos ter êxito nesta fase, não é? Podemos ter êxito nesta fase. Os versículos... aparece aqui este texto de 1 Timóteo 5,8, que é um texto muito importante,
que diz: se alguém não tem cuidado dos seus, ou seja, da sua própria família, e principalmente dos da sua família, diz mesmo o texto, negou a fé e é pior do que o infiel. É pior que o infiel. É pior que o infiel. Outra versão diz: é pior do que o descrente. Portanto, não podemos ficar a esse nível, não é? Portanto, se somos crentes, se somos crentes em Jesus Cristo, temos que cuidar, portanto, temos que dar prioridade aos seus, que é a sua própria família. E, portanto, exatamente. E não se esqueçam que o tema de capa da nossa lição, da escola, do trimensário, é gerir em favor do mestre. Então, para nós gerirmos bem em favor do mestre e termos verdadeiro êxito aos olhos do mestre, esta é a fase seguinte. Com a pessoa é certa, então vamos cuidar dos nossos filhos da maneira correta, e vamos cuidar da família da maneira correta, e vamos cuidar da nossa casa da maneira correta. Certo. Não é? Em todo o trabalho há proveito, diz a palavra de Deus. Onde? Em Provérbios, no capítulo 14, versículo 23. Em todo o trabalho há proveito. Meras palavras levam à penúria. Pois. Portanto, e depois o texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 23 e 24. É aquele que eu li há pouco. Exatamente. Tudo quanto te vier à mão para fazer, fazei fazei-o de todo o coração como ao Senhor, que é o texto que nós lemos há pouco. Portanto, nós devemos fazer tudo como sendo para o Senhor. E tudo quanto nos vier à mão para fazer, o tudo, claro, daquilo que faz parte da vida normal, não é? Em todo o trabalho há proveito. Fazei-o de todo o coração. De modo que, o que é que nós temos que fazer aqui? Nós temos que criar condições para educar bem os nossos filhos. E educar bem os nossos filhos temos que formá-los não só no caráter cristão correto, que agrada aos olhos de Deus e de preparação para a vida eterna, como também prepará-los esta formação para a vida presente, para serem úteis na vida presente, para terem por sua vez a sua profissão, o seu trabalho útil, sentirem-se realizados eles próprios, serem úteis a alguém e à sociedade com este trabalho útil. Ou seja, os filhos devem aprender a mesma lição que Deus quis dar a Adão e Eva. O trabalho é útil e é uma bênção. Então temos que educar os nossos filhos para pensarem dessa maneira. E a nossa lição diz-nos que os pais devem providenciar em casa e aos filhos e para todos um ambiente doméstico cristão. E isto deveria incluir um culto familiar regular e interessante, e regular a escola sabatina e a igreja, e fidelidade nos dízimos e ofertas. Então, este ambiente cristão é o culto, é a escola sabatina, é a fidelidade nos dízimos e ofertas. Se os filhos forem educados nestes hábitos de culto, escola sabatina, em casa e na igreja, e nos dízimos e ofertas, devolução de dízimos e ofertas, eles estão bem encaminhados. Nós estamos a ter êxito, nós estamos a ter sucesso, conforme o sucesso que é certo aos olhos de Deus. E a melhor formação para dar aos filhos é a criação de bons hábitos. Bons hábitos, e estes são os bons hábitos. Isso. É o culto, é a escola sabatina, devolver os dízimos e ofertas. O ponto número 2, que a lição nos fala muito bem, ensinem-lhes a responsabilidade para trabalhar e um apreço pelo trabalho. Isso. Os filhos descobrirão que a diligência e a integridade no trabalho são sempre notadas, apreciadas e recompensadas, e aprenderão que o dinheiro nos chega como resultado de darmos tempo a outros ao realizarmos tarefas que são valiosas para eles. Ou seja, a melhor, como é que eu hei de dizer, o maior prazer que alguém pode ter na vida é ter uma profissão que nós sintamos que essa profissão é útil para outros. Isso. E que é uma bênção para outros e que os outros dão valor. Isso. E que os outros dão valor. E eu sentir que estou a ser útil a eles com a minha profissão que tenho. Não é? Então, nós temos que dar essa visão aos nossos filhos, a visão que nós temos, que eles têm que se sentir úteis para a sociedade e úteis para os outros. Se eles sentirem isso, sentirão prazer em trabalhar, sentirão prazer em seguir a mesma via que os pais já tomaram quando entenderam essa via. Agora estão a transmitir aos filhos as mesmas ideias, os mesmos princípios. Muito bem. Depois, o ponto número 3 diz: ajudem-nos dando uma boa educação. A educação académica hoje é cara, especialmente a educação cristã numa escola privada. Mas para os pais que têm planos para os seus filhos, que não abrangem apenas esta vida, mas também a vida futura, vale bem o custo. Ou seja, o que é que aqui deve ser uma prioridade? É uma educação cristã, em primeiro lugar. Se possível, se tem possibilidade de pagar, é colocá-los numa escola cristã, para que eles recebam a influência cristã. Se bem que as coisas estejam a degenerar um bocadinho e também não estão a desviar-se muito do bom caminho, e às vezes sinto-me triste com isso. Mas mais uma vez eu também digo aqui, faço aqui o mesmo comentário que fiz há bocadinho para a probabilidade de se encontrar uma melhor esposa ou um melhor marido dentro da igreja. As escolas adventistas, não é?
podem ter os seus problemas, e têm certamente, mas comparando com as escolas do mundo, não há comparação A possível. probabilidade é muito maior de realmente ser Exatamente. bem encaminhado para a vida eterna, Sem qualquer dúvida. portanto, temos aqui... Como família, nós pusemos o nosso filho, enfim, na medida da nossa possibilidade, e conseguimos, pela graça de Deus, e fizemos questão que ele pudesse estar, portanto, em escolas adventistas. Foi um investimento maior, por vezes a gente sentia o aperto financeiro, mas não estamos arrependidos de ter feito a escolha que fizemos, e se tivéssemos que fazer novamente, a faríamos. Muito bem, irmão, vamos... Deixa-me só ler aqui. Esteja à vontade. Gostava de partilhar com os irmãos um texto que diz assim: o exemplo de Jesus. Jesus ensinou que devemos ser ativos e que o nosso trabalho deve ser executado com exatidão e esmero. Portanto, é isso que nós temos que ensinar aos nossos filhos. E que essa atividade é honrosa. Depois de casado, não é? Este é o passo seguinte para termos êxito na vida. Êxito com os nossos filhos, êxito com o lar, não é? O exercício que ensina as mãos a serem úteis e educa os jovens a fazer a sua parte nas responsabilidades da vida comunica a robustez física e desenvolve todas as faculdades. Todos devem procurar fazer alguma coisa que lhes seja útil ou de auxílio a outros. Deus designou o trabalho como uma bênção. A aprovação de Deus repousa com amável confiança sobre as crianças e os jovens que desempenham alegremente a sua parte nos deveres da família, partilhando as responsabilidades do pai e da mãe. E esses filhos sairão de casa, depois eles crescem, sairão de casa, para serem, por sua vez, membros úteis da sociedade e vão criar outros lares e outras famílias à imagem, com os mesmos princípios daqueles em que eles foram ensinados no lar onde cresceram na sua infância e adolescência, não é? Portanto, este é o grande objetivo de Deus. Através da sua existência terrestre, Jesus foi, reparem bem como é que era Jesus, e é isto que nós temos que transmitir aos nossos filhos. Através da sua existência terrestre, Jesus foi um trabalhador ativo e constante. Esperava muito resultado, portanto empreendia muito. Jesus não se esquivava a cuidados e responsabilidades. O positivismo, a energia, a solidez, a resistência de caráter manifestados em Cristo têm-se de desenvolver em nós, mediante a mesma disciplina que ele suportou, e caber-nos à mesma graça que ele recebeu. Onde é que isto está escrito? Já todas as nações, página 50 e 51, que é o exemplo de Jesus Cristo. Portanto, é mais ou menos este exemplo de Jesus que os pais têm que ter na sua própria vida e conseguir transmitir aos filhos isto à medida que eles vão crescendo em casa, no lar. Não é? Este é o grande objetivo para conseguirmos ter o tal êxito e sucesso na vida, tal como Deus o vê, não é como o mundo vê. Agora, algumas coisas o mundo também veja da mesma maneira. Mas este é o verdadeiro sucesso, é conseguirmos realmente transmitir aos nossos filhos estes princípios importantes. Muito bem. Irmão, vamos entrar na reta final da nossa recapitulação, aqui com as lições de quarta e quinta. Aqui na lição de quarta-feira fala de trabalhar com integridade e dá-nos o fantástico exemplo de José, não é? Portanto, aqui na segunda parte, portanto, da lição, portanto, em que José, portanto, fez o melhor lá no Egito, em casa de Potifar. E portanto, certamente por isso, não é, que ele caiu, digamos, caiu no gosto do seu senhor, não é, do senhor egípcio, não é, e a tal ponto caiu no gosto que, portanto, nos é dito que, portanto, Potifar lhe confiou toda a administração da sua casa, não é? É maravilhoso quando um patrão consegue ver no seu empregado ou salariado realmente estas coisas, esta bênção. Exatamente. É maravilhoso. É bom para o patrão e também é bom para o empregado, porque o empregado sente que é apreciado pelo seu patrão, não é? E isso dá também uma alegria, uma satisfação no seu coração. Muito grande, dá mais gosto ainda para fazer as coisas. E agora, isto pronto, é uma pena que realmente muitas vezes nos empregos deste mundo, nos patrões deste mundo, os patrões não saibam reconhecer os empregados que têm. Isso. São bons trabalhadores e muitas vezes não lhes dão o devido valor, isso. Não lhes dão aumento de salário, não fazem por estimá-los
e eles às vezes também não têm gosto, às vezes Desanimam. ou vão-se embora para outras empresas e para outras firmas e acabam por perder um bom trabalhador, quando se o tivessem estimado, esse Isso. trabalhador continuaria indo ao serviço da empresa, seria uma bênção para a empresa, não é? Exatamente. Mas não deixaram de perder, porquê? Porque ficaram agarrados a mais 50 euros ou 60 euros que não queriam dar no fim do mês, quando afinal de contas esses 60 euros ou 100 euros ou 200 Iriam euros ser multiplicados isso, exatamente. pelo trabalho desse obreiro diligente. Às vezes há patrões que se agarram muito ao dinheiro e não partilham aquilo que têm com os bons funcionários, eles acabam por se ir embora. Então, qual é o fator, então, aqui em quarta-feira, que é necessário para nós termos verdadeiro sucesso? É conseguirmos atingir um padrão mais elevado no trabalho do que as outras pessoas à nossa volta que são descrentes. E termos a lei de Deus, para atingirmos esse padrão mais elevado, nós temos que conseguir ter a lei de Deus escrita no nosso coração. E temos que, essa lei de Deus tem que estar refletida no nosso caráter. Exatamente. E os outros têm que ver isso. Porque se esse padrão não estiver inscrito no nosso caráter, aí podemos ter a certeza de que não iremos conseguir, portanto, esse padrão mais elevado. Esse padrão mais elevado é exatamente o padrão que vem da obediência à santa lei de Deus, não é? Porque aquele que obedece de facto à lei de Deus, e obedece não pela sua força, nem pelos seus méritos, isto tem que ser dito que é para não ficar qualquer dúvida sobre isso, mas pelos méritos do Senhor Jesus Cristo e pela ação do seu Espírito Santo em nós, aquele que obedece à lei de Deus vive inquestionavelmente num plano mais elevado, num padrão mais elevado. Mas exatamente, e aquele que vive, que consegue viver nesse padrão mais elevado obedecendo a lei de Deus, é porque tem a lei escrita no coração. E os próprios pagãos que não aceitam a Deus gostam de ver e apreciam uma pessoa que vive segundo os padrões da lei de Deus. Sim. Portanto, esses conseguem trabalhar no nível mais elevado que está acima do trabalho dos outros. Exatamente. Portanto, trabalham no nível mais elevado. Então, este é o passo a seguir, tem que ser dado para nós termos êxito na vida. É termos a lei de Deus escrita no coração, sentirmos o desejo e decidirmos obedecer à lei de Deus escrita no nosso coração, decidirmos atingir um padrão mais elevado do que o que vemos à nossa volta e trabalhar no nível que está acima do nível de trabalho das outras pessoas. E eu gostei aqui de uma frase... Nós ganhamos até um bom nome. Exatamente. Não só para nós como para Deus. Não só como para nós como para Deus. E a palavra de Deus diz em... Deus é glorificado nisso. Exatamente. E a palavra de Deus diz em Provérbios 22:1 que o bom nome é melhor, portanto, mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. E a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Exatamente. Provérbios 22:1. E gostei aqui desta dica que o autor aqui apresenta na lição de quarta-feira, quando diz que o trabalho deste cristão que coloca, portanto, ou que tem a lei de Deus escrita no seu coração, deve trabalhar num nível que está acima de qualquer censura. Isto é fabuloso. Isto é absolutamente fabuloso. Ou seja, isto faz-me lembrar de Daniel, não é? Daniel trabalhava para a corte em Babilónia com integridade total. Ele estava acima de qualquer censura. E como é que sabemos isso? Quando os seus inimigos, ou melhor, aqueles que tinham inveja dele e do seu sucesso e do bom nome que ele tinha no reino, tentaram encontrar algo em que ele não estava a funcionar bem, não encontraram nada. Não encontraram nada que pudessem pegar para o destruir. Nada, zero. Isto é fabuloso mesmo. E nós temos aqui os casos mencionados na lição. Temos o caso, por exemplo, de Jacó. Jacó era um trabalhador íntegro e Labão não conseguiu encontrar nada nele. Aliás, o próprio Labão diz-nos em Gênesis capítulo 30, versículo 27, não é? Aliás, este é outro passo que eu vos queria dizer, os nossos patrões têm que reconhecer esse nível superior em nós. Isso. Esse é o ideal a atingir. Ou seja, não só nós sermos assim e vivermos este tipo de vida, mas o ideal seria os outros conseguirem ver em nós isso e ficarem admirados com isso e até, portanto, ficarem mais receptivos ao trabalho do Espírito Santo no coração deles para conhecerem a verdade, não é? Exato. Então, quais destes casos é que a lição menciona? O caso de Labão. Labão foi patrão de Jacó. O que é que Labão viu em Jacó? O que está escrito em Gênesis capítulo 30, versículo 27. O que é que está escrito? Fica comigo, não te vás embora. Tenho experimentado ou tenho visto que o Senhor me abençoou por amor de ti. Isso. Ou seja, ele via que Deus abençoava Jacó e via até que a bênção que Deus dava a Jacó se refletia em Labão. Ou seja, aquilo que Labão tinha era abençoado devido à fidelidade de Jacó para com o seu Deus.
E depois o outro caso que nos é mencionado é o caso de Potifar. Quem era Potifar? Era o patrão de José. Não é? José era escravo de Potifar. Embora, se me permite, irmão, eu creio que nós podemos ver, e vemos isso claramente no relato bíblico, que quando Labão aqui pede, portanto, que o seu genro fique com ele, Labão era uma pessoa muito interesseira, não é? Portanto, ele via que realmente o Senhor o estava a abençoar a ele por via de Jacó, mas ele não queria que Jacó saísse, não era tanto por amor a Jacó, mas era por amor a ele próprio, aos seus interesses pessoais. Ou seja, ele era egoísta, era ganancioso, não é? E essa não é a motivação correta. Não é. Mas de qualquer modo ele via que ele era um homem abençoado por Deus e que a bênção que Deus derramava sobre Jacó refletia-se nele. Ele acabava por ser abençoado também pela bênção que Deus dava a Jacó. Isso. Por ele ser o homem que era, não é? Então o outro caso é Potifar. Potifar também reconheceu que José era um homem diferente dos outros, era um homem abençoado por Deus, era um homem íntegro, era um homem santo, era um homem puro, e nós conhecemos a experiência de José, não é? Ele até mesmo recusou deitar-se na cama com a mulher do seu senhor, com a mulher do seu patrão, não é? E a Bíblia, este evento está relatado na Bíblia, e todos conhecem, mas em Gênesis capítulo 39, versículo 2 e 3, o que é que a Bíblia diz acerca do patrão de José, Potifar? No versículo 2 e 3, diz então que o Senhor estava com José, diz o versículo 2. E o versículo 3 diz, o seu senhor, Potifar, viu. Potifar viu. Viu o quê? Que Deus estava com José, não é? E que fazia prosperar tudo o que José fazia. Portanto, o próprio Potifar via que Deus fazia prosperar tudo o que José fazia. Então, o versículo 4 diz, José achou graça, servia ao Senhor. Potifar entregou-lhe tudo o que tinha nas mãos de José, diz o versículo 4. Portanto, vemos aqui dois casos de patrões, tanto Labão como Potifar, que reconheceram que realmente Jacó e José eram dois homens que conseguiram ter este sucesso aos olhos de Deus, o verdadeiro sucesso, que é o sucesso de ser íntegro, de estar a fazer a vontade de Deus, de ser abençoado por Deus. Este é o verdadeiro sucesso. Exatamente. Eles conseguiram ter isso, não é? E Potifar era um homem pagão, não é? E, no entanto, ele reconhecia que o sucesso de José era devido à ligação dele com o seu Deus. Isso. Com o seu Deus. Então, é importante que realmente, para termos sucesso na vida, os patrões também reconheçam algo diferente em nós. Muito e bem. que nós temos uma certa ligação com Deus. Claro que há aqui textos de profecia para ler, mas nós já não temos. Vamos passar para a lição de quinta-feira, irmão. Vamos passar para a lição de quinta-feira. E buscar conselho piedoso. Pois bem, aqui também, portanto, é algo muito importante buscar conselho piedoso, porque nós não somos ilhas, nós vivemos em sociedade, Deus não revela tudo a nós, portanto, e agora, esse conselho que devemos buscar não é em qualquer fonte. E logo aqui no início da lição o autor fez muito bem em dizer que há por aí dezenas de gurus seculares, eu diria centenas ou milhares, especialistas, eu punha aqui umas aspas nos especialistas, na gestão do dinheiro, mas Deus avisou-nos para não os consultarmos quanto à administração dos bens que Ele nos confiou. Portanto, se os bens vêm de Deus, então é Deus que nos deve aconselhar, é Deus que nos deve dar conselho. E o conselho que nós possamos buscar em outras pessoas devem ser em pessoas que manifestamente são pessoas que são tementes a Deus. São pessoas que nós vemos pela sua vida que os princípios de Deus são exemplificados na sua vivência cotidiana, diária, não é? Então, essas pessoas são pessoas de confiança. Portanto, agora, uma pessoa que não confia em Deus, por muito especialista, entre aspas, que possa parecer, não é de confiança. Não é de confiança. Não deve ser. Não deve ser. Ok? E aqui aparece aqui o Salmo, o texto de Salmo 1 a 3, que eu gosto muito, quando diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não anda segundo o conselho dos ímpios. Portanto, todo aquele que não teme a Deus está na condição de ímpio. E, portanto, não devemos andar segundo o conselho dessas pessoas. Ponto final. Esse é um dos passos para ter sucesso aos olhos de Deus. Para ter o verdadeiro. Portanto, aqui o passo importante, aqui na lição de quinta-feira, é evitarmos as pessoas erradas. Isso. E muita atenção às amizades. Há pessoas que fazem amizades com uma grande facilidade, mas cuidado com as amizades. Nós devemos respeitar a todos, nós devemos ser amigos de todos.
O apóstolo Paulo é muito claro em Romanos 12:18, quando diz: tanto quanto for possível, tende paz com todos os homens. Portanto, nós devemos ser amigos de todos, pacíficos, pacifistas até, no sentido de promover concórdia, não é? E não a discórdia, mas não devemos ir com os nossos relacionamentos com os pagãos, com os gentios, para além de certos limites. Portanto, devemos ser respeitadores, mas não entrar em grandes intimidades, porque a partir desse momento nós perdemos, digamos, a nossa credibilidade, digamos, as pessoas depois olham para nós como se fôssemos um deles, e não somos. Isso. Temos que marcar uma diferença, não é? E a nossa diferença marcamos-la pela, ou melhor, o nosso valor, dito de outra forma, o nosso valor vê-se pela diferença. Naquilo que somos diferentes, nós não frequentamos as mesmas coisas que os pagãos frequentam, nós não comemos o mesmo que eles comem, nós não temos os mesmos divertimentos que eles têm, nós não temos as mesmas diversões que eles têm, nós não vestimos da mesma maneira que eles, marcamos a diferença. E essa diferença não nos deve sentir mal, pelo contrário, deve nos fazer sentir bem. Também não é para nos sentirmos orgulhosos nem envaidecidos, não, mas sentirmos que o valor que nós temos é um valor que Deus nos dá, então nós devemos respeitar a Deus, e quando as pessoas tenderem a nos louvarem ou fazerem confiança em nós, não devemos aceitar os elogios para nós próprios, mas dizemos que é devido a Deus e ao nosso conhecimento de Deus e à prática dos seus princípios que nós temos sucesso na vida. Porque aí estamos a dar glória a Deus. Recordo, por exemplo, que Moisés, quando não deu glória a Deus, não é? Quando bateu com a vara na rocha, não é? Não deu a glória a Deus que deveria ter dado, e por causa disso o Senhor o puniu, não permitindo que ele entrasse na terra prometida, não é? Bom, é verdade que o Senhor depois o perdoou, sem dúvida. Moisés certamente se arrependeu e Deus lhe deu uma terra prometida muito melhor, foi diretamente para o céu. Diretamente, isto é, passou pela morte, mas o Senhor o ressuscitou e levou-o para o céu. Só para lembrar aqui aos irmãos que estudaram o trimessário passado connosco, que o plano de Deus era que Moisés introduzisse o povo de Israel em Canaã. Isso. E depois Moisés seria levado para o céu, para a casa do Pai de Jesus, sem passar pela morte. Exatamente, que era diferente. Era ir diretamente para o céu sem passar pela morte. Agora, morte. devido à falha de Moisés, e qual foi a falha de Moisés, por isso é que eu estou aqui a realçar esta falha de Moisés, foi não ter dado a devida glória a Deus. E nós facilmente podemos correr esse risco de as pessoas olham para nós, que pessoa fantástica, que pessoa maravilhosa, aquele irmão, aquela irmã, ou no mundo, olha aquele senhor, olha, é uma pessoa diferente, etc. Mas nunca devemos esquecer que se somos diferentes, e somos mesmo, não é por nosso mérito, não é pelo valor que temos em nós mesmos, não, é pelo valor que o Senhor atribui a nós. É pela ligação com Deus. Ora bem, então devemos dar o devido crédito e a devida honra a Deus e não a nós mesmos, senão estamos a inchar o nosso ego, não é? Isso. E egos inchados não vão muito longe, não é? Aliás, então, não vai nada longe. Há aqui três tipos de pessoas que a Bíblia nos ensina a evitar para o nosso próprio bem, que está em Salmos no capítulo 1, versículos 1 a 3. Certo. Que são os ímpios, são os pecadores e que são os escarnecedores. Não andes segundo o conselho dos ímpios. Ora, se eu fizer amizade com amigos que são ímpios, eu vou acabar por andar segundo o conselho deles, porque os amigos influenciam-se uns aos outros. Exatamente. A convivência influencia-nos. Se eu convivo com uma pessoa ímpia, eu vou ser influenciado pelas ideias ímpias do outro. Porque ele é meu amigo, e como é meu amigo, vou ser influenciado por ele. Isso. Nem se detém no caminho dos pecadores. Ora, se eu parar no caminho dos pecadores, se eu tiver amigos que sejam pecadores, eu vou ficar igual a eles. Isso. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isto é uma sequência, irmão. Isto é uma sequência que nos diz estes textos. Porque a pessoa que passa a andar segundo o conselho dos ímpios acaba por se deter. E aquele que se detém acaba finalmente por... digamos, se assentar, não é? Olha, vemos isto, por exemplo, no exemplo de Pedro. Pedro começou a andar ali perto dos ímpios, depois acabou por se deter e depois acabou por se assentar lá junto à fogueira. E onde é que ele terminou? A negar Jesus 3 vezes. Muito bom essa exposição, não é? Muito boa. E portanto, não podemos entrar, porque isto, e depois entramos como que, digamos, num redemoinho, não é? Que nos envolve cada vez mais, e
e depois queremos sair e já não somos capazes de sair. São as tais cadeias de circunstâncias que Satanás exatamente. consegue arranjar como grande estratega que é para desviar a pouco e pouco o crente para outros caminhos. Exatamente. Não é só no namoro e no casamento, é também aqui nas amizades que se fazem. É nas amizades que se fazem. É isso mesmo. Então, não devemos fazer amizade com ímpios, com pecadores e com escarnecedores, para não andarmos, não nos determos, nem nos assentarmos depois com eles. Mas depois o versículo diz: antes tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto a ribas de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto faz prosperará. Cá está o verdadeiro sucesso e êxito. Então, o passo importante que a lição de quinta-feira nos quer dar é evitar as amizades impróprias, evitar as companhias inadequadas, e sabemos escolher os amigos. E depois, o outro passo que nos é dado aqui na lição de quinta-feira está em Provérbios capítulo 3, versículos 5, 6 e 7. O que é que diz o versículo 5, 6 e 7? Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, mas teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então, há aqui várias coisas que nós temos que fazer para conseguir o verdadeiro sucesso, o verdadeiro êxito aos olhos de Deus. Novamente, confiar em Deus de todo o nosso coração, 100%. Não te estribes, não te vanglories, não te envaideças com o teu próprio entendimento. Eu sou sábio, eu sei isto. Não. Não confies, não te estribes no teu próprio entendimento. Isso não é bom. E reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e não sejas sábio aos teus próprios olhos, não é? A gente deve reconhecer que tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos e somos, é Deus que trabalhou em nós, é Deus que fez em nós e continua a fazer em nós. Então tudo isso vem de Deus, não vem de nós. É uma Senhor e aparta-te, e agora termina com o tal apartar-se do mal. Portanto, das tais amizades, das tais companhias e amizades, nós temos que evitar. Se nós fizermos isto e todos os passos que vimos atrás, em princípio iremos ter êxito na vida e temos que ter o verdadeiro sucesso, que é aquele verdadeiro aos olhos de Deus. Exatamente. Depois há aqui uma vista geral dos conselhos bíblicos sobre gestão financeira e tem aqui 7 pontos. 7 pontos. Podemos só ler os pontos, não vamos ver os versículos, irmão. Pode mencionar então os 7 pontos. Então, isto é muito importante. Agora, estes passos são práticos e são fundamentais e o mundo também tem, portanto, também existem estes princípios no mundo à nossa volta também, alguns deles. Primeiro, organize-se. Desenvolva um plano de despesas. Muitas famílias vivem somente de salário em salário e sem um plano simples para ganhar, gastar e poupar, a vida é muito mais estressante. Então temos que ter um plano de despesas. Eu tenho que escrever e dizer assim, o que é que eu vou gastar este mês, quais são as despesas que eu tenho fixas, são estas. Então eu escrevo as despesas e eu não posso passar disto. Eu não posso ultrapassar estas despesas, senão em algum caso excepcional, mas são exceções, não é a regra. Certo. Portanto, temos que estar organizados e desenvolver um plano de despesas. Segundo ponto, gaste menos do que ganha. E aqui é que está o problema, é que muitas pessoas gastam mais do que aquilo que ganham. Então, e depois, como é que conseguem gastar mais do que aquilo que ganham? Então, se eu recebo 1000 euros, como é que eu posso gastar 1500? Se eu não tenho os 1500, como é que eu gasto 1500? Eu recorro a empréstimos. Aqui é que está o problema. Eu vou ao banco, peço um empréstimo. Vou a um amigo, peço um empréstimo. Então, são as tais dívidas que já falámos numa lição anterior. Que devemos evitar como a lepra. E devemos evitar como a lepra. Muitas famílias dos países ocidentais gastam mais do que ganham. Isto é possível por causa da disponibilidade do crédito e do endividamento. Isso. Então, temos que evitar gastar mais do que aquilo que ganhamos. Nem deve ser o mesmo. Se possível, deve ser menos. O ideal que Deus tem para o seu povo é gastar menos do que aquilo que se ganha. Que é para fazermos poupar um pouco. Exatamente. Para conseguirmos poupar um pouco. Para fazer aquilo que na linguagem popular portuguesa se diz o pé de meia. Amealhar, um pé de meia, exatamente, para os dias maus. Quando vem os dias maus, vem uma doença, vem um imprevisto, nós vamos recorrer a esse mealheiro. Não é? Aliás, é o ponto 3, aliás, o 2 leva ao 3, não é? O ponto 3. Se nós gastarmos menos do que ganhamos, acabamos por poupar uma porção de cada período de pagamento. Não é? Por poupar. Isto requer disciplina. Claro. Porque é assim, então se eu recebo 1000 euros e se eu me sobra X, eu vou gastar este X agora numa coisa que eu gosto, vou comprar isto, vou comprar aquilo. Pode não precisar, mas os olhos veem e cobiçam. Os olhos veem e cobiçam e eu tenho, então se eu tenho, porque é que não gasto? Gasto.
não é sábio, porque nós muitas vezes estamos a comprar coisas que não precisamos É isso. e não estamos a poupar para o futuro, para algo que realmente vamos precisar no futuro. Exatamente, Ponto exatamente. 3. Poupe uma porção de cada período de pagamento. É tal poupança. Não devemos gastar tudo aquilo que recebemos cada mês. Devemos poupar. Olhem, pelo contrário, eu conheço pessoas que a meio do mês já não têm dinheiro. Sim. Recebem o salário e a meio do mês já não têm dinheiro. E depois estão a pedir emprestado a este e a aquele, porque não se pode gastar, não pode estar tudo gasto, nem a meio do mês, nem no fim do mês. O ideal é não gastar tudo e fazer uma Exato. poupança. Não é? Muito bem. O ponto 4. Evita dívida, como evita Covid-19. Ela aqui, o autor atualizou, em vez de dizer evita a dívida como evita a lepra, não é? E a varíola, não é? Aqui ele atualizou para algo novo. Vamos ver a varíola, era. Evita a dívida como evita o Covid-19. Juros são uma despesa sem a qual pode viver. Uma pessoa ou uma família que vive com dívida, isto é, com dinheiro emprestado, está realmente a viver hoje com o dinheiro que espera ganhar no futuro. Isto não pode ser. Isso. Nós não podemos viver hoje com o dinheiro que esperamos ganhar no futuro. Temos que esperar que esse futuro venha para então usar esse dinheiro. Uhum. Se ocorrer qualquer mudança de vida, pode resultar num sério problema financeiro. Então, dívidas, proibido. Proibido. Só, aparentemente, poderá haver para mim uma exceção. Há uma exceção que é quanto a comprar uma casa onde nós possamos viver. Porque muito poucos têm dinheiro à partida quando se casam para comprar uma casa onde vão viver. Então têm que recorrer a um empréstimo bancário. Eu penso que isso é uma exceção e pronto, terá mesmo que ser. Mas essa prestação para pagar o empréstimo é como se fosse uma renda, não é? Como se fosse uma renda, exatamente. É como se tivesse uma casa arrendada, só que no fim a casa é sua. A casa é sua, claro. Fica para si. Não é? Portanto, aí não vejo problema nenhum. E depois, portanto, isto é muito importante, evitar a dívida. Isto são os pontos para o sucesso. O ponto 5, seja um trabalhador diligente. Pois, porque a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma do diligente engorda. Provérbios 13:4. Portanto, é necessário que haja diligência no trabalho, de facto. Uhum. E o ponto 6, seja financeiramente fiel a Deus. Portanto, não nos esqueçamos que devemos ser fiéis ao Senhor nos dízimos e ofertas. Correto. Para que o Senhor também nos abençoe. E depois, o ponto 7, lembrar-nos de que esta terra não é o nosso lar. Abraão vivia em tendas. Ele tinha a esperança da cidade celestial, do qual o construtor e arquiteto é Deus. Ele não tinha a esperança neste mundo, tinha a esperança na cidade que vem do céu, um dia, no fim dos 1000 anos. Então nós temos, como adventistas, lembrarmos que não é o nosso verdadeiro lar esta terra. Temos que pensar da mesma maneira. Porque se nós não pensarmos assim, o que é que acontece? Vamos gastar tudo aqui. Gastamos para satisfazer o nosso ego, para satisfazer os nossos desejos e vivemos concentrados em nós próprios. Isso. E o grande objetivo é viver a vida cristã não concentrados em nós, mas concentrados na salvação de almas, em Deus, portanto, no reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus, o caráter de Deus, o caráter de Jesus. Portanto, isso é o mais importante. É isso. Quando os planos fracassam, há aqui um texto muito interessante. Vamos ler então mais esse texto, irmão, e depois terminaremos. Os planos que imaginamos fracassam muitas vezes para que os de Deus, a nosso respeito, se tornem um sucesso completo. E na vida futura veremos explicados os emaranhados mistérios da vida que nos causaram perplexidade e decepcionaram as nossas mais caras esperanças. Veremos que as orações e a esperança por determinadas coisas que nos foram retidas estarão entre as nossas maiores bênçãos. Onde é que está escrito? Nossa alta vocação, meditação matinal 2015, na página 314. Os planos que imaginamos fracassam muitas vezes para que os de Deus, a nosso respeito, se tornem um sucesso completo. E veremos que as orações e as esperanças por determinadas coisas que nos foram retidas por Deus estarão entre as nossas maiores bênçãos. Isto é para aqueles que dizem, parece que não tenho sorte em coisa nenhuma, tudo me corre mal, parece que eu não alcanço aquilo que gostaria, mas Deus está a controlar a nossa vida, está a guiar e na nova terra nós iremos saber que isso fez parte da bênção de Deus para nós podermos ter a vida eterna. Ok, irmão, muito obrigado. Vamos ficar por aqui. Creio que conseguimos atingir os pontos principais da lição e cá estaremos para a próxima semana, se Deus quiser, mas vamos despedir-nos com uma oração. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, que continua a ser, como sempre foi e sempre será, uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Obrigado, Senhor, porque através da Tua Palavra nós podemos conhecer estes princípios que são absolutamente fundamentais para o nosso sucesso nesta vida, mas sobretudo, Senhor,
para o nosso sucesso em obtermos a vida eterna, que é o dom que Tu nos queres dar a cada um de nós. Senhor, muito obrigado por teres colocado de forma tão clara, tão compreensível estes princípios diante de nós. Até são princípios tão simples que até uma criança pode compreender. Ajuda-nos, Senhor, a termos a motivação e, sobretudo, a disciplina e a termos a força de vontade para colocarmos sempre na nossa vida estes princípios em prática. Ó Senhor, naquilo que nós temos falhado, que Tu nos perdoes, Senhor. E obrigado por nos ajudares a reconhecer onde pode existir alguma falha na nossa vida. Se esse é o caso, Senhor, que Tu nos dês a humildade, que Tu nos dês, Senhor, a coragem para nós fazermos uma inversão de marcha nesse ponto ou nesses pontos, e que se alguém nos está a ouvir e que considere que está muito longe do ideal, que essa pessoa não possa desanimar, Senhor. Que Tu lhe dês o ânimo, a coragem, sabendo que aquilo que Tu estás a fazer ou aquilo que ela ouviu é apenas um diagnóstico da situação e que estás a propor algo que, se ela tiver a coragem, com a Tua ajuda de pôr em prática, verá a sua vida mudar completamente para melhor. Amém, Senhor, fortalece e encoraja todos aqueles que nos ouvem, anima-nos em Ti, é o que nós te pedimos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, assim seja. Ok, amigos, agora sim, despeço-me com votos de que na próxima semana cá estaremos novamente para uma nova recapitulação da lição deste trimestre. Deus vos abençoe grandemente e até à próxima. Até para a semana.